Falando sobre Brasil, e aqui a gente já coloca as projeções na cara do gol aqui para todos darem uma olhada. Aqui são as projeções do cenário econômico da XP. Eu destaquei ali um link onde nós publicamos vários materiais, vários relatórios, né, apresentações, né, tudo que a gente está discutindo aqui hoje. Então, vale, né, como linhas gerais, antes da gente entrar nos temas especificamente, nos próximos slides, a gente começou 2021, né, a gente e o mercado, né, falando de uma forma geral, imaginando algum crescimento do PIB no Brasil, mas um crescimento moderado, algo como 3,5%, depois de ter caído 4,1% em 2020, uma inflação, sim, acima do centro da meta, de 3,75%, mas não tão distante desse centro da meta aí para 2021, e com uma taxa Selic, né, que começou esse ano em 2%, com muitos analistas acreditando na manutenção desse patamar de 2% até o final de 2021, enquanto outros projetavam ali algum aumento. No entanto, a gente vem observando uma série de eventos e indicadores econômicos que têm gerado muitas revisões nas projeções aí do mercado sobre a dinâmica da economia no Brasil. Então, do começo do ano até agora, a gente observou uma série de indicadores, de sinais apontando para uma recuperação mais forte aqui no Brasil também. Então, mencionei Estados Unidos, falei de Europa, China, mas o PIB brasileiro deve ter um crescimento mais forte do que a maioria do mercado tinha nas suas contas no início do ano. A gente vai conectar isso lá ao final com o cenário do Ibovespa, né, refletindo essa atividade doméstica mais forte por aqui. Uma taxa de desemprego que vai continuar em patamares elevados, comparando aí com o histórico, mas com uma queda maior do que a gente também acreditava. Por outro lado, com inflação e juros mais altos. Então, a inflação a gente projeta de 6,2% no final de 2021. Hoje mesmo houve a divulgação do IPCA referente a maio, uma surpresa de alta, né? Veio acima das nossas expectativas e também das expectativas do mercado. Isso deve levar o Banco Central a subir a taxa básica de juros, a Selic, de uma forma mais intensa do que muitos acreditavam. Então, esse é o panorama de Brasil. Acho importante trazer no início já essas projeções e a gente vai detalhar aí nos próximos slides. Mas é um crescimento mais forte, com inflação e juros mais elevados. Então, atividade econômica, né? Já antecipei aqui a principal mensagem, sendo ela uma recuperação relativamente rápida da atividade produtiva no Brasil. Aqui a gente tem observado no noticiário, né, um debate, eu diria até acalorado sobre o tema, né? Aqui a mensagem não é que o Brasil se tornou da noite para o dia, na virada do ano, uma economia pujante, que resolveu uma série de questões estruturais. Não é essa a mensagem principal essa recuperação ao longo de 2021 tende a ocorrer de forma mais rápida do que a maioria dos analistas assumiam no final do ano passado, no comecinho deste ano. Então, dá para falar, sim, numa recuperação em V. O PIB brasileiro, no primeiro trimestre deste ano, dado divulgado recentemente pelo IBGE, cresceu 1,2% em relação ao último trimestre de 2020. E isso confirmou outros sinais de que a economia brasileira se mostra mais resiliente em meio à pandemia em relação ao que a gente observou no ano passado. E aqui tem uma série de explicações potenciais. Uma delas que a gente compartilha é que, a despeito, né, infelizmente, da segunda onda da pandemia, aí, desde meados de fevereiro, ter sido mais severa, ou estar sendo mais severa do ponto de vista de saúde pública, infelizmente, um número maior de casos, de mortes aí decorrentes da Covid-19, do ponto de vista de atividade econômica, o choque negativo sobre a economia, né, o tombo da economia,
vem sendo menos intenso, bem menor, na verdade, do que aquele que a gente observou no primeiro semestre de 2020. Então, aparentemente, as empresas e as famílias brasileiras, na medida do possível, vêm se adaptando melhor a essa realidade pandêmica. Isso passa por novas rotinas de trabalho, como que a gente está tendo aqui, né? O trabalho remoto, outros tipos de interações sociais. A gente tem um boom aí das vendas online, do e-commerce, né? Mesmo as famílias, as empresas que não participavam tanto com esses instrumentos, com essas vendas digitais online, se viram forçadas a entrarem nessa dança. Então, tem uma adaptação maior das famílias e empresas que fazem com que o tombo da segunda onda da pandemia seja menor do que aquela que a gente observou no ano passado. Tem também o efeito já mencionado dos preços de commodities em forte elevação. O Brasil exporta muitas commodities, então ocorre uma espécie de transferência de renda do setor externo para esses setores exportadores de commodities no Brasil. Isso, por sua vez, se espalha via maior consumo e investimentos de outros setores. E tem também um efeito que é importante mencionar, né? Depois tem até uma ilustração sobre isso, que é o seguinte: ao longo de 2020, muitas famílias se viram impedidas pelas restrições necessárias de distanciamento social, né, para combater ali o contágio da Covid. Muitas famílias, muitos de nós aqui talvez, a gente não pôde consumir alguns serviços, né, por exemplo, aí da restaurantes, teatros, cinemas, viagens. Então, formou-se o que a gente chama aí no economês de uma poupança circunstancial. Né? As famílias gastaram menos do que o normal, vamos dizer assim, devido às circunstâncias. Então, mesmo com o mercado de trabalho melhorando de uma forma bem modesta desde a pandemia, né, mesmo no começo deste ano, essa poupança circunstancial formada no ano passado acabou suavizando a queda do consumo no começo deste ano. Então, uma série de fatores que explicam essa recuperação em V e essas surpresas positivas do lado da atividade econômica. Então, o PIB do Brasil sofreu esse tombo mostrado aí no primeiro gráfico, mas no primeiro trimestre de 2021, ele praticamente já retornou ao patamar observado antes da pandemia, ou seja, do quarto trimestre de 2019. E isso vem mantendo os ativos financeiros em patamares mais altos. Aqui o grande destaque para o Ibovespa, né, que até teve alguma correçãozinha ontem, mas renovou máximas históricas aí nominais na semana passada. A gente projeta, já antecipando aqui, o time de research de equity da XP projeta 145 mil pontos para o Ibovespa no final deste ano, ou seja, ainda tem mais para andar em relação ao principal índice de ações no Brasil, e o pano de fundo é justamente essa recuperação da atividade que vem se mostrando mais forte do que a gente tinha nas contas e grande parte do mercado. Aqui é mais uma ilustração rápida dos destaques aí do primeiro trimestre. Então, a agropecuária bem forte, né? O Brasil exporta muitas commodities, como eu mencionei, então as ações mais vinculadas às commodities têm performado muito bem, né? Aí as ligadas a metais, também, claro, aos agrícolas, e os investimentos e as exportações se destacando aí pelo lado da demanda. Um setor que a gente também destaca no período mais recente é o comércio varejista. As vendas do comércio contraíram bastante no primeiro semestre de 2020, tiveram uma recuperação no segundo semestre do ano passado, em linha com todos aqueles estímulos que o governo brasileiro fez, né, injetou na economia, principalmente o pagamento de auxílio emergencial. No ano passado foram quase 300 bilhões de reais injetados via auxílio emergencial. Isso aumentou ali as vendas de supermercados, de farmacêuticos, de materiais de construção e assim por diante. No final do ano passado, comecinho deste ano, a gente percebeu uma desaceleração das vendas do varejo, com a piora da pandemia em meados de fevereiro, aí a segunda onda, houve um tombo do comércio que se refletiu principalmente nos dados de março,
mas a divulgação mais recente de abril, né, os dados divulgados ontem pelo IBGE, inclusive, mostraram já uma recuperação forte. Então, a gente pode observar aqui nesses dois gráficos essa volta relativamente rápida da maior parte dos segmentos varejistas. Os destaques positivos continuam sendo materiais de construção, aqui puxados pelo segmento imobiliário residencial, muitas famílias aproveitando aí para fazer aquelas reformas, aqueles reparos em casa. Então, tem essas vendas de materiais de construção fortalecidas, mesmo durante aí a pandemia ao longo de 2020. Também farmacêuticos, vendas de supermercados, vendas de móveis e eletrodomésticos, enfim, tanto os segmentos atrelados ao crédito quanto os segmentos atrelados à renda mostram essa recuperação depois dos dois tombos. Depois do tombo visto no primeiro semestre do ano passado, depois do tombo mais recente aí de fevereiro, março deste ano. Isso é importante por quê? Né? Porque muitos poderiam vir com a análise de que o crescimento do PIB do Brasil no primeiro trimestre foi algo pontual. Teve ali um aumento de estoques, teve a questão das commodities, mas a nossa leitura é diferente. A leitura é de que o PIB do segundo trimestre também vai emitir sinais positivos. Talvez não seja, provavelmente não será o crescimento de 1,2% observado no primeiro tri, mas vai ser um desempenho sólido da economia também neste trimestre, no segundo trimestre. E o que a gente observa aí nos dados de abril, também a expectativa para os dados oficiais de maio e junho, é que o comércio e os serviços prestados às famílias, sobretudo serviços de alojamento, serviços de alimentação, que eles vão liderar o crescimento do PIB nesse segundo tri. Isso é muito sensível aos índices de mobilidade que a gente vem acompanhando bastante desde o início da pandemia. Aqueles índices de mobilidade divulgados pelo Google, Waze, entre várias outras instituições. A gente viu uma queda da mobilidade, né, necessária ali ao longo da segunda quinzena de fevereiro, março, primeira quinzena de abril, mas desde meados de abril a gente vê uma recuperação expressiva desses indicadores de mobilidade. Isso acaba se traduzindo em maiores vendas no comércio e uma recuperação também dos serviços prestados às famílias, que na nossa leitura vão se destacar aí nas próximas divulgações, nos próximos meses. E a confiança do consumidor e dos empresários tem voltado. Os economistas gostam muito de olhar para os índices de confiança. Esses indicadores de confiança publicados pela Fundação Getúlio Vargas, a FEComércio, entre vários outros, eles acabam antecipando bem os movimentos do PIB, muitas vezes até os movimentos do Ibovespa, entre outros indicadores. E a gente percebe aquele mesmo movimento em V, mais acentuado no ano passado, um V ali, vamos colocar com uma profundidade menor no início deste ano, e essa recuperação, né, a confiança olhando para cima nos dados de abril e, sobretudo, os dados de maio. E uma confiança maior, um sentimento econômico melhor de consumidores, de empresários, apontam para a continuidade da recuperação da economia brasileira aí nos próximos meses, até o final deste ano. Aqui eu já mencionei, né, o impacto do auxílio emergencial, né, que foi muito importante para suavizar a queda da economia no ano passado. Teve uma interrupção nos primeiros 3 meses de 2021, mas o auxílio emergencial voltou a ser pago aí no mês de abril. Provavelmente essa nova rodada de auxílio vai até o mês de setembro, né? Então isso ajuda também a manter esse consumo das famílias com desempenho sólido. Teve o efeito aqui, ilustrando o que eu já mencionei também, da poupança circunstancial, né? Vejam aqui pelo gráfico, né, nos meses de 2021, que mesmo com uma massa de renda menor, pela interrupção do pagamento do auxílio, por um mercado de trabalho ainda bastante morno, a poupança formada ao longo do ano passado suavizou o consumo, então evitou uma queda aí do consumo das famílias. Pois bem, a gente projeta um crescimento forte do PIB do Brasil este ano,
5,2% de crescimento. O boletim Focus do Banco Central mostra por hora um consenso ali, uma média de expectativas do mercado de 4,4% de crescimento do PIB este ano. Na nossa avaliação, esses números vão continuar, as expectativas do mercado vão continuar subindo. A gente projeta, então, um crescimento acima de 5%, depois de uma queda ao redor de 4% no ano passado. E para resumir aqui essa mensagem, que é uma das mensagens principais do nosso cenário, a gente não está falando que o Brasil resolveu seus problemas estruturais. Temos uma agenda importante para ser discutida, como a reforma tributária, a reforma administrativa, privatizações. O que a gente está falando é que essa recuperação cíclica em 2021, depois daquele choque acentuado em 2020, vem ocorrendo de uma forma mais intensa, o que é positivo, inclusive, para a precificação de ativos financeiros. Isso está em linha também com os movimentos observados em outros países. Tem um risco para esse nosso cenário relativamente otimista? É claro que sim. E aqui o risco continua sendo a dinâmica da Covid-19.